21 de abril de 2025, aos 88 anos, morre o Papa Francisco de complicações por pneumonia bilateral. Jorge Mário Bergoglio é seu nome verdadeiro. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1936. Seu pai é o José Bergoglio, a sua mãe é Maria Bergoglio. E ele nasceu em Buenos Aires, na Argentina. Muitos não sabem, mas Bergoglio ele é formado em Química e ele trabalhou em indústrias químicas durante um período antes de se tornar padre. Uma outra curiosidade é que ele também já trabalhou até como segurança em uma casa noturna. Ele ingressou na Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, em 1958 e foi ordenado padre em 13 de dezembro de 1969. Entre 1973 e 1979, ele ocupou um cargo de líder local durante o período do regime militar na Argentina, o que levou ali um grande jogo de cintura para ele poder lidar com a situação. Em 1992, ele se tornou bispo auxiliar, onde ele foi promovido a arcebispo em 1998. Em 2001, ele foi nomeado cardeal por João Paulo II e, curiosamente, ele era um dos preferidos, um dos candidatos a se tornar papa na eleição de Bento XVI. Uma curiosidade é que Bergoglio, tentando ali, já visando questões reformistas, adotou o nome de Francisco, que para manter ali uma questão de humildade, de pobreza, a gente entende, pobreza, caridade, essas coisas assim. Então ele foi o primeiro a adotar o nome de Francisco com essas intenções de fazer reformas. Em 2016 ele fez uma exortação, a Amoris Laetitia, que ele basicamente permitia que casais divorciados, que pessoas divorciadas, pessoas recasadas, pudessem receber a comunhão, o que gerou a inclusive resposta de inúmeros líderes católicos ao redor do mundo. Em 2019 teve o Sínodo da Amazônia, onde ele colocou ali a estátua de Pachamama, fazendo ali uma espécie de sincretismo religioso, mais um, o que não foi recebido muito bem por muitos, que inclusive protestaram, pegaram as imagens e jogaram em rios. Aí o negócio ficou complicado, Em 2024 ele se envolveu em uma grande polêmica ao falar de viadagem nos seminários, Isso gerou uma grande repercussão, mas apesar disso, ele falou que ele não poderia julgar os homossexuais ou os padres homossexuais, o que também gerou muita polêmica e controvérsia entre a comunidade católica, levando inclusive a muitos o rejeitarem como papa. Também em 2024 ele foi criticado por falar que fofoca é coisa de mulher, o que é algo interessante e curioso, pois ele também era conhecido por promover cargos ministeriais a mulheres dentro da igreja. Francisco também teve uma repercussão muito polêmica em relação aos abusos sexuais na igreja católica, onde parece que ele teria passado pano para um bispo chileno, acusado ali de abusos. Ele depois reconheceu o erro e aplicou uma política de tolerância zero, o que não parece ter funcionado muito bem, pois os abusos na Igreja Católica continuam aí de forma horripilante, que nos causa arrepios até hoje. Francisco promoveu a reforma na Cúria Romana para tentar trazer mais transparência e evitar escândalos de corrupção, coisa que estava sendo muito frequente nas outras administrações. Ele promoveu a sinodalidade, ou seja, tentando ali agregar mais pessoas comuns, mulheres, etc., na participação da igreja. Em 2015 ele promoveu a encíclica Laudato Si, que seria uma encíclica para promover as questões de combate às mudanças climáticas. Uma coisa positiva, muito bacana, essa encíclica para mudar um pouco aquele pensamento fechado que se tinha em relação à ciência e a mudanças climáticas. Então isso aí foi um ponto muito positivo do mandato de Francisco. Uma curiosidade é que ele foi o primeiro papa a visitar ali o Iraque, a Península Arábica, e promover encontros com autoridades de outras religiões, como os muçulmanos e etc. De 22 a 29 de julho de 2013, na Jornada Mundial da Juventude,
Francisco esteve no Brasil, onde lotou a praia de Copacabana com mais de 3 milhões de pessoas. Inclusive foi até mesmo em comunidades para poder pregar aquilo que ele acreditava. O termo Pontifex Maximus significa o sumo construtor de pontes e era um cargo romano antes da inserção e fusão com o cristianismo. Esse cargo também já foi exercido por imperadores, como por exemplo Augusto, Nero, Calígula, entre outros, que tiveram como o cargo principal sendo Pontifex Máximo. E esse termo Pontifex Máximo foi substituído por um apelido, digamos assim, né, que é o Papa, que vem do grego e significa pai. Os imperadores romanos tinham tanta influência no cristianismo que inclusive Constantino presidiu o Concílio de Nicéia, trazendo ali a questão de que Jesus era de fato Deus, né, a Trindade, e questões litúrgicas dessa religião, o que é uma curiosidade muito interessante na história. Agora, com a morte do Papa, vai iniciar o período conhecido como sede vacante, onde o Carmelengo ele vai pegar o anel do pescador e quebrar e verificar se de fato o Papa morreu, se de fato tem como agora fazer o conclave e a substituição. Conclave significa conchaves, né? Pois os líderes da igreja com menos de 80 anos vão ficar trancados, literalmente com chaves, até fazerem as devidas votações e anunciarem o novo Papa. Uma vez que eles estejam reunidos na Capela Sistina, haverá 2 votações por dia. Enquanto não for obtido uma maioria de 2/3, irá se queimar a fumaça preta, até que você tenha uma eleição com mais de 2/3 dos votos, e aí a fumaça branca, e a famosa frase Habemus Papa. Seja lá quem for escolhido como novo Papa, ele terá que lidar com essas questões de viés conservador ou mais progressista. E aí você tem que entender que essas questões de comunidade LGBTQIA+, inclusão das mulheres, questões de pauta ambientais, cultura woke, tudo isso que está influenciando a geopolítica atual será as novas demandas que o Papa deverá ter que lidar nessa nova fase da Igreja Católica Apostólica Romana. Muitos especulam, inclusive, que pode haver nessa eleição o primeiro Papa Negro ou o primeiro Papa Asiático da história, quebrando paradigmas muito incomuns, assim como Francisco foi o primeiro Papa Latino da história. E se você quiser se aprofundar em outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar aqui uma recomendação para você, aqui uma playlist para você clicar e assistir, aqui o botão de se inscrever, peço o seu like e deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Beijo, fui! Tchau, tchau, tamo junto!